Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 14. Aliás, o negócio está ficando meio avançado, né? Às vezes, agora, seus celulares, seus tablets, ou aqui às vezes, opa, já apareceu aqui, ó. Vamos estar lendo esse texto, que fala da parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seus servos para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso de vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Paizinho querido, no nome de Jesus, te louvo pela leitura da tua santa palavra, ó Deus, e clamamos a ti que fale aos nossos corações. Declaramos, ó Deus, a nossa necessidade de te ouvir. Comunica algo à nossa alma, ao nosso espírito, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O texto começa dizendo: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, tá? Então o texto já começa: ora, ouvindo tais palavras, significa dizer que o texto não começa aqui, há um contexto, e para a gente entender, é bom dar uma olhada nesse contexto, ver sobre o que ele vem comentando. Aqui está tendo um problema em relação a Jesus, porque lá no capítulo 13, no capítulo anterior, capítulo 13, versículo 10, fala que Jesus estava ensinando numa sinagoga. Isso era num sábado, e ali veio uma mulher possessa, uma mulher que ela estava encurvada, ela tinha um espírito de enfermidade que levava essa mulher a ficar encurvada, andar mais ou menos assim, e isso já há 18 anos, é o que está no texto lá a partir do capítulo 13, a partir do versículo 10, então ela passou 18 anos com essa enfermidade, e Jesus, nesse momento, o que ele faz? Ele manda que essa mulher seja curada, que essa mulher seja livre dessa enfermidade, ou desse demônio que levava essa mulher a andar dessa forma. Só, queridos, que qual foi o problema? É que isso aconteceu num sábado, e os sacerdotes, os fariseus, os senhores da lei, eles estavam ali, e diz lá no versículo 14 do capítulo 13, fala que o chefe da sinagoga, indignado,
de ver que Jesus curava no sábado. Olha só a indignação desse chefe da sinagoga. A sinagoga é como se sendo a igreja dos judeus, a sinagoga. Então ele diz, a indignação dele é porque Jesus curava no sábado. E o chefe da sinagoga diz à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Observa que o texto chama esses homens acerca de Jesus de adversários, aqueles que estão contra, opositores de Jesus. Tudo isso por quê? Porque Jesus curou no sábado. Aí começa o capítulo 14. Para que os irmãos entendam por que Jesus falou a parábola da grande ceia. No versículo 1 do capítulo 14: aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Olha só, no sábado, na sinagoga, surge uma mulher com uma enfermidade terrível, há 18 anos, ela presa a essa enfermidade. Jesus cura essa mulher, deixa com que os principais da sinagoga, o chefe da sinagoga, fique indignado. Agora Jesus está onde? Ele está na casa de um dos principais fariseus para comer pão. Aí diz: eis que o estavam observando. Então vamos imaginar que hoje seja um sábado onde Jesus está ali, mas no sábado anterior aconteceu esse milagre. Agora eles estavam observando Jesus. É como quem diz assim: Jesus fez o que não devia no sábado, vamos ver o que ele vai aprontar hoje. Vamos ver o que ele vai aprontar. Aí olha só, queridos, curiosamente, no versículo 2, diz: ora, diante deles se achava um homem hidrópico. É rara essa doença, mas aqui ainda se chama de barriga d'água. Já aquela pessoa que é muito inchada, tá? E acaba ficando com um semblante muito a pessoa fica assim, diferente, tá? Ela não fica normal. Qualquer pessoa que olha, ela já apresenta já vê que essa pessoa, ela não é normal. Aqui tem uma curiosidade, queridos, porque o texto diz que eles estavam o quê? Observando Jesus. Lá atrás, eles ficaram indignados porque a cura aconteceu no sábado. Jesus agora está também no sábado, na casa de um dos principais fariseus, e eles estavam observando. Agora, uma coisa que nos chama a atenção é que normalmente uma pessoa com algum tipo de enfermidade, ela não estaria sentada à mesa, não estaria ali próximo para participar da mesa de uma forma normal. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse um problema, isso para o contexto da época, essa pessoa, ela comeria num outro recinto, num outro ambiente, não na mesa principal. Isso nos leva a pensar que esse enfermo, esse hidrópico, ele foi colocado ali de propósito. A impressão que passa
é que, como eles estavam observando Jesus, era um sábado, eles agora colocam esse homem enfermo de propósito. Lá no primeiro caso, Jesus viu a mulher, viu a necessidade da mulher, simplesmente curou sua enfermidade. Amém? Jesus foi censurado. Agora o que acontece aqui? Então, versículo 3 do capítulo 14. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Os irmãos percebem a pegadinha? Eles queriam observar Jesus, colocam um enfermo ali, alguém que tem uma doença muito aparente, que ele não podia estar à mesa com eles, e agora Jesus lança a pergunta para eles: é lícito ou não é? Como quem diz assim: ei, para vocês aí, doutores da lei, vocês que sabem tudo de religião, vocês que entendem de tudo, o que eu faço? Eu curo ou não? Eu devo curar ou não? O que é importante? O que é mais importante? Vamos deixar ele desse mesmo jeito? É um sábado. Mas sabe o que acontece, queridos? Lá no versículo 4: eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu.